Olá, olá, muito bem-vindos ao nosso último episódio da segunda temporada do WOWcast. Meu nome é Bruna, sou uma das sócias, educadora física, para quem ainda não me conhece. Se você não me conhece, é porque tá faltando você voltar lá nos primeiros episódios. Se você quiser, você pode começar pela primeira temporada, que foi o nosso Mamãe Pod, especial do Mês das Mães, onde nós tivemos 4 episódios muito bacanas, com médicas, fisioterapeutas, várias mulheres da área da saúde falando sobre maternidade. E agora, nesse mês de outubro, nós escolhemos um mês muito especial também para nós mulheres, que é o mês do Outubro Rosa, onde a gente fala muito sobre prevenção, autocuidado. E, além disso, a gente vai trazer hoje um bate-papo com empreendedoras muito especiais, que eu estou tendo a oportunidade de conhecer cada vez mais, e que trazem e fazem muito diferença na vida das pessoas através das suas empresas. Então, para a gente fechar hoje o nosso último episódio da nossa segunda temporada, a gente tem o empreendedorismo rosa. Como que nós, mulheres empreendedoras, conseguimos fazer impacto na vida de outras pessoas, outras empresas, através do nosso trabalho. Então, eu quero convidar a Adriana Moya, uma super empresária, que eu tô muito fã já, venho acompanhando, assim, um pouquinho lá na Moai, conheci você através da Moai, e tenho ficado cada vez mais fã do seu trabalho, e hoje eu estou muito feliz de tê-la aqui comigo. E aí, Adriana, eu queria que você contasse um pouquinho para as pessoas sobre quem você é e quais são as suas empresas, porque não é só uma, né, tem mais de uma coisa acontecendo. Exatamente. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com mulheres maravilhosas e acompanhar esse projeto lindo, muito bacana. Bom, eu tenho 30 anos, né, de carreira empreendedora, 22 deles dedicados à área de comunicação digital através da minha agência, que é a Digital Group. Foi uma das primeiras agências em Brasília a começar a trabalhar com a comunicação digital. Lá atrás, o governo não tinha ainda como contratar esse serviço de comunicação diretamente, então a gente fazia esse trabalho através das agências de publicidade, aí a gente foi evoluindo. Eu montei, fundei aqui, fui uma das fundadoras da ABRAD DF, que é a Associação das Agências Digitais aqui no DF, e isso ajudou muito a gente conseguir fomentar o mercado para que contas públicas entendessem como que contrata os serviços de comunicação digital separado da publicidade, com objetos diferentes, porém complementares, né? E aí depois veio o Moai Mulheres na minha vida, que é a própria Moai, né, que veio com um convite. Eu fui indicada pelo João Pedro, da Look and Feel. A gente já fazia um trabalho juntos no GANDF, o Grupo de Atendimento e Negócios, onde fazíamos parte da diretoria, mais uma coisa que eu faço. E o João Pedro me indicou para ser uma das coordenadoras de conselho estratégico na Moai, para começar a trabalhar essa questão do feminino, né, do empreendedorismo feminino dentro da rede. E eu me empolguei, foi aí que eu comecei a trabalhar com empreendedorismo feminino, isso já tem 3 anos, e foi quando eu comecei com o primeiro conselho estratégico, que era só feminino, eram só mulheres, e foi uma experiência incrível, está sendo uma experiência incrível. Hoje o conselho não é mais misto, mas eu assumi agora como embaixadora e sócia do Vinícius do projeto Moai Mulheres. E aí tem muita coisa nova para contar. Estou muito animada, o projeto está saindo do papel e me motiva muito. É uma missão muito gostosa, assim, de conseguir compartilhar e contribuir com as mulheres que estão empreendendo também, que nós somos fantásticas, né? Quando a gente empreende, a gente É acende muitas diferente, né? Faz luzes, diferente. muda tudo, é muito sensacional. Acho que é isso. Ai, que legal, Adriano. Muito bom acompanhar cada coisinha que você faz e Obrigada. poder ter inspirações, assim, como você, para a gente olhar, admirar e falar assim, é isso aí, nós Um dia a gente somos. chega lá também. A gente tá. É. E Muito aí, bom. a outra pessoa muito importante que a gente trouxe hoje é a Juliana, do escritório MFBA, um escritório basicamente feminino, de sócias Exatamente. mulheres, e que hoje cuida da nossa saúde jurídica no WOW Pilates. Cuidam muito bem, diga-se de passagem, mas são 4 mulheres empreendedoras fazendo acontecer no meio jurídico, um meio Muito muito masculino. masculino. O da comunicação também é muito masculino, Adriana? Sim, dá para contar nos dedos A as quantidade de donas de mulheres, né? agências de publicidade, 5 ou 6 no máximo no mercado de Brasília. Então, a gente É. está aqui também porque na educação física eu basicamente comecei com sócios homens, hoje eu tenho mais uma sócia mulher, mas na educação física éramos 50 alunos na sala, tinham 6 mulheres.
E até hoje é assim, então um meio muito masculino também. É. E aí, Ju, eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho para as pessoas quem você é e quem é a MFVA. Eu sou a Juliana, sou sócia do MFVA Advogadas, atuo com advocacia empresarial há 12, quase 13 anos. E há 7 a gente montou, né, o MFVA muito intuitivamente, muito sem experiência e achando que era, assim, lindo viver o sonho do empreendedorismo. E realmente a gente viveu alguns percalços no meio desse caminho, mais de descobertas do que de dificuldade. E hoje a gente tem esse papel na verdade, desde 2018, muito por conta de conhecer a Look and Feel, do JP e do Fula, a gente começou um trabalho de fomentar o empreendedorismo no Distrito Federal, de mostrar que aqui, além de servidores públicos maravilhosos, temos também muita gente empreendedora, uma veia empreendedora muito forte. E estamos aí há 7 anos servindo como conselho consultivo empresarial de várias empresas, dentre elas o UOL, e fazendo essa diferença. E há uns 2 anos, a gente entendeu qual era o nosso posicionamento como MFVA Advogadas, e que a gente tinha, sim, uma influência, né, do empreendedorismo feminino que, por muitas vezes, a gente ou nega, porque acha que, né, aquilo não vai ser um posicionamento interessante, enfim, a gente viveu essa crise de identidade, até que a gente entendeu o quão importante, né, era esse posicionamento. E aí temos também hoje criado alguns projetos para poder fomentar e inspirar outras mulheres. E queria dizer que é um prazer estar aqui hoje com 2 grandes mulheres e parabenizar. Eu sempre que eu tenho oportunidade eu falo, porque o trabalho que a Adriana está fazendo na Moai, modéstia à parte, nos deixa muito orgulhosos e dá um quentinho no coração, porque ainda era uma rede muito masculina e a Adriana está fazendo um lindo trabalho lá. Legal. Obrigada. Dá pra Conto ver. com todas da rede, né? É um projeto junto, assim. Eu estou trazendo muito essa contribuição, né? A gente trouxe outras embaixadoras para o projeto, lançamos, a gente já posso falar? Pode. A gente lançou o projeto Delas para Elas também, que é para poder incentivar, né, e motivar dentro da rede essa troca de experiências e principalmente, como é que eu posso dizer, a inovação da contratação de serviços diretamente dentro da rede, né? Uhum. Trazer E explica só para o pessoal, que eu acho que talvez várias pessoas não saibam, o Tá. que é a Moai. Tá Acho que é bom. importante, né? Já que a gente está falando Boa. tanto Sim, sobre a Moai, o que é a Moai e qual é a diferença Vamos. para a Moai Mulheres? Tá, a Moai é uma rede de empresários, é a maior rede de empresários que existe hoje em Brasília. Ela conta com mais de 600 empresários associados. E dentro dessa rede, a gente tem o Moai Mulheres, que a gente não separou, não segregou, mas a gente criou um local de aconchego, de acolhimento para essas mulheres, onde a gente tem entregas diferenciadas agora que eu assumi, né? Porque antes não tinha, tinha só o grupo. Isso. E acabei de saber que tem gente que não está dentro do grupo. Ah, mas é isso, a gente está consertando, arrumando isso. Mas o intuito é da Moai trazer negócios, né? Ajudar no network e poder ajudar e dar as mãos para esse empreendedor para que ele chegue mais rápido aos seus desafios. E dentro do Moai Mulheres a gente tem a mesma coisa, só que a gente se ajuda, né? Entre as mulheres, né? Tem a sororidade aí entre as mulheres para uma ajudar a outra e trazer também competências onde a gente consiga ajudar essas mulheres a aprenderem, porque a mulher, ela empreende de uma forma diferente, né? Nós, mulheres, empreendemos de uma forma diferente. A gente tem outras coisas que a gente lida no meio da nossa vida empresarial, né? A gente dá conta da casa, dos filhos, né? Marido e tudo mais. Vocês estavam até falando sobre isso, né? No podcast anterior. Acho que isso vem provavelmente em todos os episódios, que a gente sabe como a mulher empreende de uma forma diferente. E ela também empreende com mais coração, mesmo que ela esteja envolvida de uma outra forma, ela tem um coração, uma intuição mais forte aí para empreender. Nem todas, né? Mas a maioria delas. Legal. Acho que é isso. E Adriana, me conta um pouquinho da sua história como empreendedora. Por que você resolveu empreender? Sim, acho que eu já nasci empreendendo. Legal. Muito cedo. Comecei a empreender quando eu recebi o convite para vir para Brasília.
Eu já trabalhava na MTV, na TV, era TVA e MTV em São Paulo, era muito legal, era um lugar legal. super gostoso de trabalhar. Não Eu era- cansa de nos surpreender. Não MTV. é? MTV. Fiquei até com um E pouquinho foi- de inveja, era tão bom. Era tão bom, e era no auge da MTV, muito bacana. Eu era assistente comercial Nossa, do que legal. departamento comercial lá e estava super aprendendo a trabalhar na área comercial, porque eu já trabalhava na área comercial em outra área, em outra empresa. E lá na MTV eu fui para ser assistente comercial e aí recebi esse convite da Lígia, que hoje ela sempre foi representante de veículo. Lígia Davi, uma grande amiga, ela foi representante de veículo aqui em Brasília e ela me chamou para ser sócia dela quando ela recebeu a proposta de assumir, na época, a TV Brasília. E ela precisava de uma sócia para tocar os negócios dela aqui. Eu trabalhei com ela lá na MTV em São Paulo. Ela já tinha família aqui em Brasília. E eu vim para Brasília e me apaixonei pela cidade. Vim com meu filho para cá, me apaixonei. E aí comecei no empreendedorismo com a Lígia. Comecei a trabalhar nesse escritório de representação comercial. Aí comecei a trabalhar com a representação do portal UOL, logo depois. E aí como eu comecei no digital. Né? Porque eu comecei a representar o UOL na época, ixi, Maria, tô velha. Na época eu dava quando eu lancei o e-mail, quando eu lancei o UOL em Brasília, a gente distribuiu e-mail para as pessoas gratuitamente. As pessoas não Nossa. tinham e-mail. Ai, que vergonha. Que Mas é isso, o máximo, vergonha né? não faz parte da história. Faz parte da... É isso, exatamente. E eu acho que Grande- várias pessoas... Quem não tem uma Deve memória lembrar. afetiva com o Aham. quem não Com tem? O certeza. pessoal da publicidade aí com certeza lembra. A gente fez um evento de lançamento, todos que iam para o evento ganhavam um e-mail do UOL, que na Que época era legal. cobrado, foi muito bacana. E aí eu comecei a representar o UOL com o mercado publicitário, comecei a entender que não adiantava eu vender necessariamente o UOL. O mercado ainda não estava preparado para comprar mídia digital, até porque o governo federal não tinha uma regra específica de como comprar, como que deveria ser, porque tem que ter a regra, tem que estar dentro das normas, né? Então, foi aí que eu montei a Abrad e comecei a trabalhar de forma mais institucional. Chamei várias agências para participar, para que a gente conseguisse fomentar esse mercado. E aí, a digital foi crescendo, oferecendo serviço para as agências de publicidade, tanto de mídia online, que começou com mídia online, depois foi para produção de peças, depois produção de hot sites, sites, e assim foi crescendo nessa parte de desenvolvimento de comunicação digital, junto com o governo que foi contratando diretamente esses serviços, que hoje tem um catálogo de serviços muito maior do que era na publicidade digital, né? Que é diferente, publicidade digital e comunicação digital hoje para o governo, depois eu conto um pouquinho. Legal. Mas assim, comecei a empreender dessa forma. Eu vi que tinha um nicho de mercado aí para explorar, as agências de publicidade, elas não tinham um departamento de mídia digital, então eu era o departamento de mídia digital dessas agências, quando tudo começou, e depois eu fui ampliando diretamente para os clientes. E as agências ainda são parceiras até hoje. Legal. Nossa, quanta Que história. história. Que história, né, Exatamente. Ju? A gente Não olha sei, assim... não sei e se eu fala tenho história assim- para contar depois de uma história dessa. Claro que Não, tem. Juliana, com 7 anos de empreendedorismo, a gente tem história também para Ah, contar. tem, Porque, não, é muita, verdade. gente, empreender... Olha, quem empreende há 1 ano tem muita Tem história muita- para contar, com exatamente. certeza. É Você já verdade. descobre 1 milhão, você leva 1 milhão de patada na cara, É, assim, tipo, um choque de uau! realidade é tenso. Ju, mas conta, por que você resolveu empreender? Então, eu falo que a gente começou a empreender muito por uma dor muito pessoal, que era muito sobre nós. E que depois, ao longo do caminho, a gente entendeu de fato qual era o nosso propósito. A Fernanda e eu, né, somos 4 sócias, Fernanda, Juliana, Natália e Cecília. A gente trabalhava no escritório de grande porte, e a gente lá trabalhava com um volume muito grande de processos para advocacia empresarial. E aí a gente não tinha muito contato com o nosso cliente. E isso gerava algumas frustrações. A gente não podia traçar novas estratégias, era tudo muito engessado e tal. E a gente foi ficando, foi uma grande escola, tenho profunda gratidão. Porém, a gente queria oferecer mais, a gente queria participar mais da gestão de uma maneira que a gente pudesse contribuir mais ativamente. E aí, a gente queria muito ser um jurídico mais proativo, e lá a gente não conseguiria isso. Então, a gente saiu, e o mais interessante é que a gente nunca tinha conversado isso antes, o nosso encontro foi um pouco diferente do normal. Eu trabalhava com a Fernanda, a Natália é casada com o primo dela, mas nunca tinham trabalhado juntas, e elas tinham uma sala, primeiramente foram elas, a Fernanda saiu, e aí numa tarde sentamos nós 4, e aí quando a gente entendeu que a gente ia, né, dar espaço para montar o escritório, que a gente perguntou o que a gente queria entregar para o cliente, foi muito engraçado, porque as 4 queriam a mesma coisa, a gente quer entregar um valor maior,
um trabalho mais proativo mesmo dentro do negócio, participando da gestão, entendendo e contribuindo de uma outra maneira. E aí a gente começou no escritório, numa sala pequena, sem ar-condicionado, fortes emoções, a gente mesmo arrumava uma mesa, a gente mesmo se virava lá dentro. E a gente foi crescendo e, ao mesmo tempo que a gente ia crescendo, a gente também sentia dificuldade no nosso dia a dia, como gestora de negócio, que nenhum advogado, gente, aprende a ser gestor do próprio negócio. Ele sabe a solução para o seu, mas ele não vai saber arrumar o dele, a verdade é essa. E aí, a gente decidiu fazer um curso, que era da Look and Feel, sempre falo disso, um curso que chamava Discurso. O melhor curso da vida. Buscando o quê? Um pitch de vendas, porque advogado também não sabe vender. Não sabe vender, não sabe cuidar do Gente, negócio. olha, a primeira vez que a Cecília e eu fomos vender o nosso produto, a gente saiu linda, vestindo um salto enorme, com umas propostas na mão, lá no pistão, porque a gente achava que a gente ia captar aquelas lojas de revenda de carro, e a gente entrava de uma por uma e a gente não sabia o que falar. A gente chegava lá e falava, a gente advoga para empresas e tal, e a gente visitou várias, num sol quente. Nada. E aí, nada. Óbvio que a gente não converteu nenhum. Mas fizemos esse curso mudou a nossa vida, e de lá que a gente conheceu a Look and Feel, e o Fula topou rapidamente fazer um evento com a gente, para empreendedores. O evento se chamava Vai Com Medo Mesmo, e a gente fez, assim, muito na humildade. Falou, a gente quer dividir as nossas dores, e dividindo as nossas dores, a gente se autoajuda. E aí a gente fez num coworking, e o evento era todo gratuito, a gente oferecia umas bebidinhas, umas comidinhas e muita informação, né? Desde a gestão, da contabilidade, enfim, a gente trabalhava toda a gestão do negócio. E a nossa expectativa era que desse o quê? Umas 80 pessoas, enfim, no máximo. E a gente fez o convite muito pessoal, enfim, quando a gente está lá pronto para o negócio, o auditório encheu, que não tinha lugar para as pessoas sentarem, tinha gente sentada no chão. E aí o Adalto, os meninos da Look and Feel olhavam e falavam, como vocês conseguiram isso? A gente não sabe, a gente não tem esse... Sabe como é que conseguiu? Com um nome que eu conheci vocês e o Look and Feel através desse evento, há 7 anos foi? atrás. A Look and Feel também? Também. Ah, não sabia. Eu conheci a Look e vocês, como MFVA, Aham. por causa desse evento, e bateu assim no meu coração, Vai Com Medo Mesmo, porque na época eu estava abrindo meu primeiro estúdio, que na época chamava Estúdio IGB, um nome péssimo, nada comercial, mas que foi a nossa faculdade de empreendedorismo, mas o Vai Com Medo Mesmo, e porque eu acho que na época existia uma carência muito grande De informação aqui. de lugares para você encontrar outros empresários, para você... Eu saía na mesa do bar com as minhas amigas e era só concurso público. Minhas amigas todas estavam estudando para concurso público, só se falava sobre isso. Você não tinha com quem trocar, né? Sim. trocar uma ideia, trocar um bate-papo e falar assim, não sou um alienígena no meio dessa cidade. Sim. Há 7, 8 anos atrás, eu me sentia totalmente alienígena na cidade, assim. Hoje, a gente ainda senta na mesa do bar, acho que mais de 50% ainda é concursado público, Sim, né? Aqui em Brasília. Mas a gente já anda mais num ambiente que é empresarial. A própria Moai ajudou muito a conhecer outros empresários e ver que a dor deles é a mesma que a nossa. Às vezes tem um empresário já com 20, 30 anos no mercado e quando ele vai trazer um desafio parecido com o meu, eu falo assim, opa, não tô tão mal assim. Exatamente. Ou então ele nem resolveu um problema que você já resolveu e você fala, nossa, eu tô melhor que ele. Que ele desse tamanho. Que bom! Dá um conforto, né? Dá um conforto. Toda vez que eu falo com você traz um elemento novo. Talvez tenha sido isso mesmo, que foi porque tinha essa sinergia, era um ambiente de muito conforto. Acabou que as pessoas que participaram, a gente criou uma comunidade. Tanto é que a gente fez 3 edições, todas foram muito cheias. A última a gente se surpreendeu, foi na antiga cerveja Criolina, não sei, Isso. onde é o Softtown hoje, né, ali, e lotou aquele lugar de uma maneira que a gente falava, meu Deus, onde a gente arrumou tanta gente? Enfim, a gente só parou mesmo por conta da pandemia. E foi um conforto, porque além da gente levar informação, ele trazia muita informação para a gente. Foi muito o norte do MFVA, no sentido de entender qual era a dor do empresário de Brasília, entender como a gente poderia agregar. E assim, a gente deve muito ao Vai Com Medo Mesmo, né, por conta de ter levado o nosso nome para Brasília e desse lugar também de muito aprendizado, tanto de quem participou, quanto, né, de nós que estávamos ali levando o pouco que a gente tinha para trocar com todo mundo. E foi isso que deu um salto, realmente, no escritório, onde a gente ampliou
tanto a nossa operação, quanto também o nosso número de clientes. E aí, de lá, vieram outros tantos projetos que a gente toca hoje e que a gente tem muito orgulho, porque o Vai Com Medo mesmo fez muito parte da nossa história, muito Legal. mesmo. Que bom. Tem que Muito trazer bom. mais uma edição, é? Pois é. Eu vivo falando isso eu acho pra que elas. Provocou isso Eu tô lá. Vamos falando lá isso no Moai pra elas Mulheres, não sei bora quantas fazer? vezes. Adriana, Bora fazer eu sou no Moai emotiva, Adriana. Eu até me Mulheres, arrepio. Bora. Já Eu tenho- falei, já falei. Vambora, a gente topa, a Que gente tá demais, topando. gente, E é que muito- demais. E acho que é isso mesmo, porque a Moai completou 6 anos, então na época que vocês estavam falando, a Moai não existia, né? Não, Não. Ela trouxe justamente nesse nicho de mercado, provavelmente, né? Exatamente. Que foi uma dor do próprio Vinícius, né? Que é o Vinícius Postai, que é o dono, que é o presidente hoje, que é o CEO, né? Ele tinha essa dor mesmo de empreender sozinho. Onde é que eu vou buscar uma troca? Onde é que eu vou encontrar, né? Alguém que possa me dizer como seguir, Sim. né? É. E bem No bacana. início a gente brinca, eu tinha amigas que eu contava, a gente tá abrindo um escritório. A primeira coisa que as amigas falam, não por mal, amigas, amo vocês, mas era assim, pra que você tá Pra fazendo quê? isso? É. Desiste, isso não vai... Ainda 4 mulheres, ainda tem esse comentário. 4 mulheres, não vai dar certo. Cara, eu sempre achei vocês muito corajosos. Somos mesmo. Eu sempre achei Cada vocês dia muito um novo corajosos aprendizado. pra serem 4 sócias É difícil, mulheres. mas é legal. É difícil, mas é legal. E a gente agora tá com 2 estagiários homens. Coitados. Eles que sofrem. Gente, Com é muito certeza. engraçado. Tem horas que a gente pressiona tanto que eles falam, calma, gente, calma, porque mulher pensa numa outra velocidade, numa outra Exato. vibração. Exato. Adriana, conta, qual O é essa grande diferença do empreendedorismo feminino, você acha? O que eu acho, o empreender feminino, ele envolve, como eu falei aqui no começo, muita questão emocional e muita como é que fala? Autogestão. Ela exige muita autogestão, né? Porque, infelizmente, a gente lida com muitas coisas, infelizmente, a sociedade cobra isso. Não somos obrigadas de segurar todos os pratinhos, mas às vezes a gente quer segurar os pratinhos, porque a gente quer comandar, a gente quer coordenar, a gente quer dar ordem, a gente quer resolver, fala a verdade. É muito verdade. Então, e aí a gente vem trazendo, acumulando responsabilidade da família, do núcleo familiar e da família como um todo, né? Aí traz toda essa questão. Então, como que a mulher, ela faz para ela desenvolver esse autoconhecimento, essa autogestão? É isso que o Moai Mulheres vem propor. Eu percebi durante esse período de 2 anos que eu estava dentro do Conselho Estratégico como coordenadora, que essa era a maior dificuldade, sabe? De como lidar com todos esses desafios ao mesmo tempo e numa velocidade que o mercado empresarial cobra, né? Então, o que eu costumo dizer é o seguinte, não vá no mesmo ritmo. As mulheres têm que ir no ritmo delas mesmo, né? Elas não podem se sentir pressionadas em fazer igual como o empreender masculino. Não que a gente esteja separando as coisas. Pelo contrário, o empreendedor masculino, nosso parceiro, né, que está na frente, que está atrás, que está do lado, que está com a gente o tempo todo, ele é muito importante nessa jornada, né? Mas a gente também tem que entender que a gente não precisa, muitas vezes, lidar como um homem perante a nossa equipe, perante aos nossos sócios, perante aos nossos clientes. A gente precisa lidar com a nossa sensibilidade mesmo, que a gente tem que ter orgulho disso. Então, eu acho que o empreender feminino está aí, essa diferença. E quando a gente entra um pouquinho para esse lado social, assim, a gente vê como que a mulher, quando ela empreende, ela traz mais para uma família, né? Assim, essa equipe, essa jornada, quando ela vai construindo junto com a equipe, ela traz essa família. Não é toda mulher. Não estou falando que toda mulher age dessa forma, nem que está certo e nem que está errado. É a maioria delas, né? Uhum. É a maioria. Então, talvez a maior dificuldade dela seja isso, a autogestão. Legal. Acho que, com certeza. É um desafio que você vai aprendendo a lidar com o tempo, né? Isso. E a gente, quando, pelo menos eu tive a experiência de ter só sócios, eu era a única mulher no meio de 2 sócios homens. Um mais dominante, mais o outro mais tranquilo ali, easygoing, mas que falou tal. E aí parece que a gente tem que né, se impor de vez em quando para ter uma opinião mais ouvida, para ter o seu caminho ali. Mas quando você consegue se impor no meio, depois o respeito, e aí fica de igual para igual, assim. Então, eu acho que uma das grandes dificuldades da mulher é achar o seu espaço
dentro de ambientes masculinos, às vezes, de uma forma que fique leve também, mas que ela consiga conquistar o seu espaço, o seu respeito diante do mercado, né? Sim. E eu nem imagino em grandes corporações, assim, aquelas mesas grandes com um monte de homem, e aí, às vezes tem uma, duas mulheres. Até dentro da Moai ainda, até hoje, tem só 2 mulheres no conselho, muitos homens, né? Acho A que maioria ainda é masculino mesmo. Mas, assim, o Moai Mulheres vem com esse objetivo de mudar esse percentual. de mudar, né? Temos que mudar esse percentual. Na verdade, esse percentual é uma realidade no mundo inteiro, né? Assim, nós somos a minoria ainda, infelizmente, mas estamos crescendo. Somos aí mais de 150 milhões de empresárias, né? Uhum. Então, a gente já está no Brasil todo. Então, a gente já está com um número muito bom, mas ainda somos a minoria, né? Mas tem coisa pra muita conquistar. mulher, né? Tem muita informalidade também nesse mercado, principalmente, né, no empreendedorismo feminino, o que é triste também, né? Mas somos a maioria do planeta, né? E eu acho que é um trabalho, um exercício. Eu sempre falei isso, quando eu vejo aquele tanto de homens sentados naqueles conselhos, eu falei, gente, tem que ter mais mulheres nesses conselhos. Eu dei sorte, porque meu conselho tem, né, 1, 2, 3, 4 mulheres. Então, eu até dei sorte. O Eric é um cara que ele fomenta muito Sim, isso, muito. como conselheiro. E eu acho que a gente tem que ganhar nossos espaços aí no jeitinho. Eu acabo me aproximando muito de grupos onde eu escuto histórias diversas da minha, porque eu sei que existe. Eu nunca sofri de fato um lugar que eu tive. Preconceito, talvez. Eu acho que eu nunca senti tanto. Mas eu sei que ele existe, eu tenho inúmeras histórias de amigas, o meio jurídico é muito ainda masculino, infelizmente, também. Mas a gente nunca teve esse problema com o nosso espaço e nem com o fato da gente ter essa posição de mulher. O que a gente tinha era uma imposição, às vezes, das pessoas ligarem e falarem: por que vocês colocaram advogadas? Por que o e-mail de vocês é advogadas? E uma coisa ou outra que você passa ali no dia a dia, a gente já recebeu algumas propostas estranhas, né? Pelo fato de a gente ser mulher. Mas nunca foi uma questão, assim, muito dolorida pra gente. Então, acaba que eu me alimento de outras fontes para entender como isso existe, para também entender a importância, né, da gente ter esse posicionamento mais firme. E acho que foi um pouco de Ela sorte, até não é né? muito dolorida, porque a gente aprende a se virar com Sim. esse problema, né? A gente aprende a lidar com esse problema, né? Então, mas não é o certo, né? Assim, a gente tem que ter o respeito igual. A gente não pode ser comparada, né? Porque só chegou ali porque tem alguém, só porque chegou ali porque é bonita, só chegou ali porque fez isso ou aquilo, né? A gente tem que ter o nosso respeito e a gente sofre muito esse preconceito. A gente não sente no dia a dia porque a gente não deixa. Acho que a gente levanta a cabeça e vai, só vai. Finge até que não escutou alguns Exato, comentários. não é nada, não vou nem dar importância para isso, que eu tenho muito mais o que fazer na vida, né? Mais ou Isso. menos isso. E você falou também sobre essa questão de ter poucas mulheres dentro dos conselhos. É mais um motivo que o meu conselho deixou de ser um conselho só feminino. A gente sentiu que era muito importante a gente distribuir, né, essas mulheres nos outros conselhos, porque os próprios homens necessitam também de ouvir as mulheres, a opinião das mulheres e vice-versa, né? Então, a gente fez o nosso conselho, o meu conselho virou misto, e eu estou com esse trabalho, desafio, colocando toda a energia no Moai Mulheres também, com essa questão do feminino, né? Mas, assim, estou junto ali no conselho misto, trazendo homens também e mulheres, mas a maioria das mulheres tem que estar distribuídas mesmo agora E a gente tem nos muito que conselhos. aprender com eles, porque a mulher Muito. nós somos muito maravilhosas em muitas coisas. Mas a gente tem um problema que a gente se auto-sabota e a gente tem uma autoestima, até empresarial, às vezes, um pouco baixa. A minha é péssima. Por causa deles que a gente tem. E quando a gente senta Eu vou numa te mesa com confessar, eles, eu vou te que a confessar gente que o meu vê... é o oposto. A minha autoestima é Ai, péssima desculpa, por Titi. mim e é o meu sócio que faz assim. Vai, mulher, reage. vai, mulher, Ótimo, vive. ótimo. Então Vai. Não, mas eu excelente. acho que é porque da história, né? Da história da sociedade, da Sim, mulher, quando ela isso. começou a trabalhar, vem uma história grande pra E gente é ter muito essa legal segurança. sentar e ver a autoestima deles para algumas coisas, para que a gente fale, cara, esses caras são Tenho que muito... me importar assim também, né? Eu E tenho aí você que... vai se empoderando, isso é muito legal. Eu trabalho com muito homem, né? Porque o meio empresarial, ele acaba tendo... A maioria dos Seus sócios clientes. são exatamente meus clientes. E é interessante, às vezes a gente senta numa sala e só tem homem. E a gente que tá ali, não, traçando as estratégias, tem que fazer assim, fazer assim. Delegando, mandando. É interessante quando a gente se vê nesse lugar. E Ju, o que você acha que hoje, para a mulher que está pensando em empreender, quais são os maiores desafios que fazem ela, às vezes, pensar em não chegar lá?
Eu acho que é isso, é a nossa própria... nosso próprio talento em nos auto-sabotar, às vezes, em falar, ai, talvez eu não dê conta, colocar inúmeros obstáculos na frente, quando, na verdade, você só precisa de uma pitadinha de coragem, e é isso que a Adriana falou, às vezes nem focar muito no que estão falando e fazer, porque geralmente a gente dá muito conta, é muito difícil ver uma mulher que não dá conta de administrar tudo o que ela tem, né? E eu acho assim, ainda tiro o chapéu para vocês que são mães, porque eu ainda não cheguei lá, mas e ainda tem isso, ainda tem a casa, o lar, o filho, a filha, enfim. Então, eu acho que hoje o maior desafio é esse lugar mesmo de autoestima e empoderamento. Por mais que seja clichê falar isso, das mulheres que a gente escuta, eu acho que ainda é muito um problema sério. E foi nesse lugar que a gente encontrou a necessidade de falar um pouco mais da nossa história. Porque a gente viu que tinha mulheres que precisavam daquilo. Assim como a gente olha para a Adriana e fala, pô, vamos chegar lá. Tem gente que olha para o MFVA e fala, nossa... E a gente não se reconhecia nesse lugar de inspirar outras mulheres. Então, no que a gente puder ajudar, a gente está tentando dividir aí nossa história para melhorar um pouco dessa autoestima e todo mundo, né, uma puxa a outra. Legal, acho ótimo isso. A gente já tá... MFVA já fez 7 anos. Eu tô aí completando 10 anos. Então, hoje, até na área da educação física, a gente já virou um pouco da referência de, olha, educadores físicos que vivem disso, que conseguem empreender e sair né, da mesmice ali, ou ir para um concurso público e desistir da área. Mas a gente está conseguindo caminhar para isso. E aí vem essa coisa de se empoderar, de tentar fazer diferença, mostrar para outras mulheres que a gente pode impactar. E aí eu vi muita diferença na minha forma de administrar a empresa, depois que eu virei mãe, em relação às funcionárias mulheres. Eu acho que a empresa, quando ela é gerida por uma mulher, para funcionárias mulheres, e até para os outros funcionários também, porque acho que veio um pouco disso que você falou, Adriana, a gente cuida diferente. E depois que eu virei mãe, eu comecei a cuidar mais diferente ainda. Como que você sente essa diferença, assim, você que já passou por algumas empresas diferentes, talvez até administradas por homens, como que você vê essa diferença de uma empresa para os seus funcionários quando ela é gerida por uma mulher? Realmente ela tem uma outra visão. Quando a mulher está na frente, na liderança, ela consegue entender, a maioria também, não estou falando de todas de novo, ela consegue entender um pouco mais realmente. Eu tive casos dentro da agência que contratei uma pessoa que é hoje a minha vice-presidente de atendimento na agência, a Gisele, ela sempre conta isso, é muito legal mesmo. Quando ela fez a entrevista comigo, ela falou, Dri, eu aceito, mas eu estou tentando engravidar. E já tem tempo que eu estou tentando engravidar, e agora que eu parei um pouquinho de trabalhar, eu vou tentar engravidar, e pode ser que eu engravide. Eu falei, tudo bem, te dou a maior força, então vamos embora começar, sem estresse, no seu tempo, e vamos começar. E ela engravidou, e aí ela teve licença maternidade, tudo direitinho dentro da agência, assim, a gente vibrou muito quando ela teve filho, foi uma festa, foi maravilhoso. Então, a gente vive muito isso. Existe uma lei que traz essa segurança para a mulher, mas se a gente começa a olhar um pouquinho para o lado oposto, para o pai, eu já olho que essa lei deveria ser também compatível para isso, né? Assim, o pai certeza. também, eu acho que já tem, ou tá se discutindo isso, para que o pai também possa tirar Não sei se a Ju sabe. a licença maternidade. Não sei, com certeza, não sei, mas que existe uma discussão em relação a isso, eu vi existe alguma muito coisa forte, sobre alguns isso. movimentos. Isso é muito legal, né? Porque é isso, a mulher ela tem o direito de tirar a licença maternidade, mas ela não está educando o filho sozinha. Esse fardo não é só fardo, dela, essa responsabilidade. Né? Essa responsabilidade. Não, e os primeiros cuidados ali, os primeiros meses é são muito cansativo, difíceis. né? Se não fosse, o meu marido empreende comigo e aí ele se deu 30 dias. Exato. Se não fosse ele lá em casa, depois de 5 dias ele já tivesse voltado a trabalhar o dia inteiro. Ele ia encontrar uma mulher louca, sei lá o que ele ia encontrar. Ele já encontrava do mesmo jeito. Só encontrava do mesmo jeito. Mas eu falo assim, gente, eu não sei o que seria de mim
E aí eu passei a valorizar mais ainda, tipo assim, as funcionárias que eu sei que o marido volta a trabalhar, É tipo, isso. depois que de não 5 tem uma rede de dias. apoio como a É, sua, às E eu vezes. falo, E é isso que eu queria trazer, caracas. assim, um pouquinho, sabe? Eu acho que quando a gente está ali na liderança, a gente olha para as mulheres que estão trabalhando no nosso time, mas também para os homens que vão ser papais, né? Muda. Porque isso também a gente está incentivando e ajudando também a mulher que está em casa, nesse momento, precisando muito do apoio do marido. Então, eu tenho... A maioria da minha equipe são mulheres. Ai, que legal. Eu adoro trabalhar com Não mulheres. esperava nada menos disso do que você. Eu adoro trabalhar com mulheres. Eu acho que as mulheres, elas são muito mais... Desenvolvem mais, elas têm mais um poder aí de... O poder é a palavra certa mesmo. O poder Eu falo que é poder diferente. de fazer são. de A fazer gente, ação, ótimo. Vou gente usar essa. faz e pronto, e acabou. Mas eu tenho na liderança homens também, que é o Saulo, meu vice-presidente de criação, que é incrível, anos de mercado. Tenho liderança também masculina, tem diretores de arte, né? Eu incentivo também, mas a maioria É mulher. é mulher e eu gosto de incentivar a liderança feminina, né? Porque eu acho que isso é é. muito bom também. Agora, você falando de mãe, a gente sente muito isso, porque só a Natália é mãe no escritório, né? Tem 3 filhos. E aí é muito diferente o jeito que a Natália cuida da gente, o jeito que a Natália cuida dos meninos que a gente fala, da estagiários. equipe. E até como ela presta atenção e ela sente as coisas, ela vê as coisas, isso é muito legal. E o outro ponto que pra gente é muito emblemático no escritório é que quando eu fui pro escritório, ela já tinha o mais velho dela. E aí, quando ela engravidou da segunda, da Isadora, nossa, foi foi no susto mesmo. Aí ela chegou lá no escritório, só tava eu, ela falou, estou grávida. E começou a passar mal. E eu, Natália, o que a gente vai fazer agora? E aí, quando ela nasceu, a Natália tirou, assim, pouquíssimo tempo, eu não lembro. Se eu não me engano, acho que ela voltou com 3 ou 4 meses. E ela ia com a Isadora pequenininha pro escritório. E a gente se revezava naquela loucura, entendeu? Ela colocava a Isadora aqui no canto, fazia audiência, um pega a Isadora, outro faz não sei o quê. E um dia, temos 2 histórias muito interessantes no escritório. Um dia foi Adoro. que ela foi fazer um protocolo e a Isadora aprontou um show, assim, de não tinha como parar de chorar, era só a mãe mesmo. A Fernanda pegou ela, a Cecília ligou no YouTube Músicas para Acalmar Crianças, colocou pertinho do ouvido dela, e eu filmando aquela cena que tava fantástica, até que ela foi se acalmando e a Natália chegou. E um outro dia ela tinha um protocolo urgente para fazer e tava sozinha com ela sem cadeira, enfim. Aí eu fui no banco de trás segurando a Isadora e ela, você vê como que a mãe fica, né, desnorteada quando, né, nos primeiros meses ali. Aí a Natália saiu, ela já chegou quase que o tribunal fechando, ela saiu do carro e me deixou estacionada no meio, assim, de uma vaga aleatória. E ela esqueceu a gente trancada no carro. E começou. E era um sol, gente. Eu falei, eu vou morrer aqui com essa criança. Aí eu batia no vidro pro vigia. Chamar ela. Isso. Meu Deus. Mas a gente se ajudou muito. Assim, sempre Nossa, essa foi história muito. é sensacional. E a gente tem várias. Inclusive, a gente tem várias fotos desse momento. Porque é isso, a Natália chegava com uma olheira. E olha que o Renan, o marido dela, também é um paizão, ajuda muito, né? Na função, ele é advogado também. Mas a gente fala que a gente dividiu muito ali. Os meninos cresceram ali no escritório. Gente, essas histórias de maternidade são ótimas. E às vezes as pessoas ouvem uma história dessa e falam assim, nossa, mas coitada, voltou a trabalhar tão cedo. Também. Mal sabe que às vezes também... Ajuda tanto. Eu, com um mês, eu já tava assim... Me dá alguma coisa? Eu não sei como é que foi pra você, Adriana, mas eu já tava assim, ó. E eu sou muito organizada financeiramente, né? Então, uma das coisas, quando eu falei para os meus pais que eu não ia fazer concurso público, eu, inclusive, cheguei a passar num concurso público, falei que eu não ia assumir, fui chamada, meus pais ficaram para morrer, 2 concursados públicos e tal, não sei o quê. Minha mãe, a única coisa que minha mãe falava era, minha filha, isso é licença maternidade, isso é licença maternidade, isso é licença maternidade. Eu falei, mãe, o dinheiro da minha licença maternidade já está guardado. Então, eu guardei 4 meses de salário, como se eu não fosse receber nada, mas eu ainda consegui receber um INSS ali, porque tem Prolabore. E eu quase nem precisei usar esse dinheiro, assim. Mas deu um mês, eu já tava assim, eu posso voltar a trabalhar? Eu posso voltar a fazer alguma coisa? Porque a gente gosta do que a gente faz. Exatamente. A gente gosta do que a gente faz. E aí, com 3 meses, assim, eu já tava voltando um pouquinho mais full, mas sempre conseguindo equilibrar, voltar. É difícil, é desafiador. Melissa já é uma empreendedora. Já ela está em todos os lugares, ela vai em todas as reuniões do MFVA quase. Melissa tá lá, bonitinha. Toma conta daquele lugar, uma menina... Quantos anos? Prodígio. Tá com 1 ano e 2. Que delícia. 1 ano e 2. Então, assim, deu 2 meses, eu já não tava aguentando mais.
não fazer nada. Aí eu fui voltando, pegando uma coisinha aqui, pegando uma coisinha ali. E o bom é que também você vai com sócios. Eu acho que você tem essa facilidade, né, de ter Sim. pessoas também para te ajudar, além da sua Sim. casa, ter pessoas para te ajudar na empresa. Então, eu sou super fã de sócios, de sociedade. Tem gente que não tem medo de É. sociedade, né? Mas eu sou super fã de sócios. E eu lembro também que quando a gente começou a crescer um pouquinho mais no UOL, aí a gente virou, depois de 4 anos, a gente saiu do IGB, saiu de uma escola. Aí viramos o UOL, abrimos a primeira unidade lá do Lago Norte num shopping mais, né, mais caro e tudo mais. O negócio começou a ficar sério, porque antes parecia uma coisa mais de boa. Aham. E aí, depois de 4 anos, não, o negócio começou a ficar sério. E aí, eu fui fazer uma entrevista, e isso há 5 anos atrás. Eu fui fazer uma entrevista, 2 fisioterapeutas, e aí eu gostei muito de uma, a outra tava ok e tal, beleza. Aí, eu tava para convidar essa que eu gostei muito, e aí ela, antes de eu falar qualquer coisa, ela virou para mim e falou assim, tô grávida, acabei de descobrir, fiz o teste de gravidez hoje. Aí eu falei, ai, meu Deus do céu, e agora, o que eu faço? E ela falou assim, Bruna, numa boa. Eu falei, não, gente, né? Não é só porque tá grávida que Sim. acabou. Eu falei, não, vamos, eu gostei dela, vamos nela. E até hoje é uma das minhas melhores professoras, olha aí, tá, que legal. tá comigo até hoje. Ai, que lindo. Mas depois que eu virei mãe, passei mal, a gravidez, que nem uma condenada, aí a gente tá com uma funcionária agora terminando essa fase terrível do passar mal, mas a gente tem um olhar totalmente diferente já para o cuidado, assim, das pessoas, de como, de entender, de ter essa empatia, de se colocar no lugar, de saber como é desafiador ser mãe e empreender. Eu nem imagino como seria a vida. Eu acho que vocês, né? Acho que a mulher acaba ficando menos egoísta. Eu vejo muito isso. Eu olho pra Natália hoje e eu falo, gente, como é que eu vou ser mãe? Eu sou uma pessoa que eu sou um pouco egoísta. Mas você se compara a ela, que tem um olhar mais materno, né? Ela falou, Ju, quando nascer muda tudo. Mas você fica... E você vê isso no dia a dia, o cuidado dela, a preocupação dela. Às vezes eu fico sem comer, porque tá lá trabalhando, né, o dia inteiro. Aí ela se preocupa em cuidar do lanche. Você já lanchou? Já comeu não sei o quê? Entendeu? Bonitinha. É esse cuidado que eu acho que só quem é mãe tem esse outro lado, desenvolve esse lado mais, né, com uma empatia maior, talvez. Eu sou uma pessoa empática, mas em grande parte, quando eu olho para uma mãe, eu falo, nossa, eu ainda tô muito egoísta. Mas você vai chegar lá só chegando, Só entendeu? chegando, entendi. Aconteceu Nasce um filho, nasce uma mãe, tô acreditando nisso aí. Eu sou E uma tá tia, planejado? eu sou uma excelente tia. Eu tenho 4 afilhados e eu sou uma tia massa. Não. Tá aí, Adriana, só tá faltando o pai. Inclusive, É porque não necessariamente toda mulher hoje quer engravidar, né? É. Também. Ela tem o direito também de não querer engravidar. bastante. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Mas no sempre seu foi caso, um você sonho, é um plano. porque eu sempre amei criança. Desde pequena, eu sou a É uma prima ótima que, tia. que cuida de todo mundo, a madrinha da galera. Mas, né, tá faltando. Eu quero um cara companheiro. Eu não Legal. quero uma... Também tá no direito de querer a produção independente. Eu não tô com tanta animação assim. A gente falou na última live que a gente teve do Moai Mulheres, na penúltima, desculpa. Sobre isso, assim, por que a gente acha que só nós podemos ser mães dos nossos filhos, né? Vamos procurar essa rede de apoio, né? Vamos, como você contou a história aqui, pô, maravilhoso, vocês eram mães dessa criança que tinha acabado de nascer, isso não é fantástico, dessa mãe poder contar com isso? E a gente aprende tanto. A gente aprende, a criança aprende, não fica também sobre o domínio de uma única mãe, né? Eu acho que é muito legal essa troca, né? Ter madrinhas, ter tias, ter avós e poder ajudar na criação, né? Eu acho isso muito sensacional. E eu fiquei com isso na cabeça, eu quero aprontar com alguma coisa nesse tipo lá no Moai Mulheres também. Das mães trocarem aí, poderem se ajudar. E eu acho que é um assunto que tem que falar mais, sabe? Para as mulheres se resolverem mais nesse lugar. E de todas as vertentes desse assunto, seja planejar, seja congelamento de óvulos. Eu tô vendo isso agora porque eu tô com 36 anos e é uma pauta muito recorrente entre as minhas amigas, o congelamento. Né? Olha. E era uma coisa que a gente não se preocupa. Quando você vai chegando lá no final, você fala, nossa, agora eu tenho que dar uma pensada, tenho que fazer um planejamento, o que é que eu quero.
E virou uma pauta muito recorrente. Mas é uma coisa que pouco se fala. E também essa questão de você trabalhar, será que eu quero, não quero? É pouco conversado. Acho que a gente, nesse quesito, a gente segue muito o fluxo, assim, vai indo. Aí quando chega uma hora que é um pouco fatal, que você tem que decidir, aí você começa a pensar mais sobre o assunto. Então, a gente até estava conversando com as minhas amigas para a gente estimular mais essas conversas, Legal. para a gente sentir um ambiente seguro para trocar uma ideia e até para falar, não quero, talvez eu não queira mesmo e também tá tudo bem não querer. Legal. E o que eu vejo também é um pouco de... Parece que ser mãe é ter que abrir mão da sua Sim. carreira, né? Muda muito. O ritmo de trabalho, principalmente, eu acho que nesse primeiro ano da Melissa, foi, sei lá, 50% menor do que seria antigamente. Talvez eu até trabalhasse demais da conta antigamente. Mas muda muito. Mas eu não acho que é, talvez, interromper a carreira. É, às vezes, dar uma desacelerada, né, Adriana? Não sei como é que foi para você na Exato. sua experiência. Mas você dá uma desacelerada e depois eu acho que a vida segue, Assim, a né? vida Tipo, segue. você consegue, vai encaixando e depois você consegue acelerar de novo e às vezes você acelera até melhor. Tem gente que diz que eu fiquei um pouco melhor depois que eu virei mãe. Acho que a autoconfiança realmente... Mudou muito. Eu falo isso pra Bruna. É Mudou porque depois muito do a parto, autoconfiança dela. depois que você faz um parto, que você põe um neném pra fora, você fala assim, Jesus, eu posso aguento tudo. qualquer coisa. Eu É aguento isso aí. qualquer coisa. E a gente passa a ser mais organizada também, no sentido de deixar muita coisa preparada, organizada para o filho, para poder ter mais tempo ter o tempo do trabalho. Então, a gente consegue conciliar com mais. Mas nem todo mundo. É a história da autogestão que eu estava falando. É bem difícil. importante. Na época que eu fui mãe, eu ainda não era empresária, né? Porque eu fui mãe com 18 anos. 18 para 19, na verdade. Eu era uma menina, então comecei cedo. Mas aí, durante todo esse processo dessa minha jornada, é o meu filho único, né? Que é o Lucas. Eu tenho um outro filho, não nasceu da minha barriga, mas é um outro filho. Foi um presente que eu ganhei com ele, já tinha 4 anos. Eu já era empresária nesse caso, mas no caso do Lucas, que tem hoje 32 anos, é bem bacana, assim, eu ver como ele acompanhou essa minha jornada, né? Eu era parceira e ele era meu parceiro, porque eu tinha que falar, filho, não tem jeito, filho, você precisa fazer o dever de casa sozinho, eu não vou ter tempo de te ajudar. Você vai ter que se virar ali, né? Então, é muito difícil hoje. Hoje, se eu fosse mãe, eu seria uma mãe diferente. É lógico que toda mãe tem culpa, não tem jeito. A gente vai carregar essa culpa. Mas um aprendizado é muito forte, né? Muito bom a gente ver essa jornada. Hoje, eles se transformam em quê? Empresário. Um excelente empresário. Um exemplo desse em casa... Não tem como, né? Fugir. Excelente empresário. Tem 3 empresas, enfim. Legal. Mas é isso. Eu acho que a gente vai aprendendo a administrar tudo ao mesmo tempo, com todo o carinho, com todo o respeito que a gente merece, né? Legal. E aí, a gente está num mês muito especial, que é o mês do Outubro Rosa. Que a gente está com a campanha do UOL, que foi um mês muito bacana pra gente. A gente teve aulão especial, atividade física é melhor do que remédio. A gente teve esse podcast, que é o último da temporada, onde a gente está trazendo informação para as mulheres sobre autocuidado, com médicas, não só cuidado de saúde, de prevenção, mas também de saúde financeira. Hoje estamos falando sobre empreendedorismo. E, além disso, no mês de outubro desse ano, a gente resolveu fazer uma ação, que vocês duas estão como parceiras, empresas parceiras nossas, que é oferecer pilates grátis para mulheres em tratamento de câncer de mama fazerem pilates com a gente até o final do ano de graça. E isso só foi possível através de empresas que ajudaram a gente a subsidiar esse tratamento. E isso entra muito na nossa pauta de cuidar de pessoas. E aí, eu queria começar puxando a pergunta, por que é tão importante para a gente, como empresa, cuidar de outras pessoas, cuidar de outras empresas? E aí, eu queria saber, Adriana, o que motiva você hoje, dentro das empresas, a fazer um bem maior do que só ali dentro daquele ecossistema da minha empresa, mas tentar levar isso para outros lugares, através de campanhas de Outubro Rosa, de outras ações sociais que a gente pode impactar na vida das pessoas? Ai, que lindo. Eu tenho uma história muito forte na minha família. Eu perdi minha irmã com câncer, perdi a minha avó, minhas tias. É uma história muito forte, né? Então, o câncer em si é algo que eu tenho um olhar diferente se eu puder ajudar em tudo que eu vivi, tudo que a minha família viveu em relação a essa história, né? Então, assim, primeiro, particularmente, para mim é uma honra participar desse projeto e poder contribuir cada vez mais com o que eu puder contribuir. E segundo, que quando a gente fala de uma mulher que desenvolve o câncer,
ela precisa, não sei se é só mulher, né? Acho que Não é só todos. mulher, todos que precisamos de muito, muito apoio, porque embora a medicina já tenha evoluído muito, a gente sabe que não é só a medicina que está envolvida nesse processo de cura. Eu acho que vocês falaram um pouquinho aqui sobre a autocura, sobre, né, sobre a mulher se cuidar, sobre ela se prevenir. Então, a gente acaba ajudando nesse sentido, eu pelo menos. Acaba ajudando, eu ensino muitas mulheres a meditação, que a meditação foi uma coisa que salvou a minha vida. Justamente porque eu tenho esse histórico de câncer na família, eu procuro ter uma qualidade de vida. Comecei a mudar a minha qualidade de vida e procurar ter mais olhar para o meu interior, para a minha vida pessoal, para a minha saúde, para tudo mais, para a minha espiritualidade. Então, nesse caso, eu ajudo as mulheres que estão ao meu redor nesse sentido. E todas as pessoas que estão ao meu redor. Então, eu acho que é importantíssimo a gente estar sempre, independente da nossa empresa, do nosso núcleo familiar, do nosso núcleo, né? A gente está trazendo e fomentando essa energia para todo mundo, né? Porque não é fácil para quem está em tratamento, né? Não é fácil. Agora, muitas, hoje em dia, sobrevivem muito mais, né? Do Sim. que antigamente, né? Sim. Sim, com E certeza. tem um dado um pouco triste até que várias mulheres que estão em tratamento de câncer, os casamentos, os parceiros abandonam no Abandono, meio do meu Deus do tratamento. céu. Isso é muito triste, porque, né, a pesquisa, ao contrário, não diz o mesmo. A mulher sempre é muito cuidadora, né? Então, isso ainda é uma realidade bem, bem triste mesmo ainda sobre a mulher nesse lugar de busca, né, da cura de uma doença tão séria. Mas que tem tratamento, graças a Isso, Deus. tem bastante chance de tratamento. É. Hoje em dia, a mortalidade pelo câncer já diminuiu bastante. As médicas que vieram com a gente no primeiro episódio falaram bastante sobre isso. A importância da prevenção, do exame de autotoque, de fazer a mamografia a partir dos 40 anos, todo ano, se cuidar ali. Então, foi um primeiro bate-papo muito legal, que trouxe bastante informação para várias mulheres, várias coisas que eu, inclusive, também não conhecia ainda sobre esse assunto. Mas a Ju também topou entrar nessa campanha, né, Ju? E eu acho que Sim. você tem esse jeito também de gostar de cuidar através da sua empresa, cuidar de outras pessoas, né, Ju? Sim. Eu acho que existe um processo, né? Tanto cuidar internamente do seu ambiente para que as pessoas, né, olhem mais para elas, para a saúde delas, para tudo, quanto externamente, o que você pode fazer também para impactar. Eu, particularmente, já vivi um burnout, eu tenho muita tendência a isso, eu vivo picos em que eu estou muito preocupada e depois eu me autonegligencio. Já tive, em 2014, eu tive um susto, né, tive 2 nódulos, um em cada mama, e aí fui para punção, passei muito mal, e aquele momento ali, até você esperar o resultado, Nossa. foi muito, muito triste. Esse foi um susto, gente, que eu falo, foi um impacto muito forte, porque eu estava num momento muito focada em trabalho. E aí, de repente, vem isso, e aquele momento ali de esperar o resultado me deixou bem mal. Não só, ficou eu e minha mãe muito sofrida naquele momento. Graças a Deus, era benigno. Então, é uma causa que mexe comigo muito por isso. Eu tive uma avó de consideração que faleceu e negligenciou por muito tempo, mesmo sabendo, fazendo autotoque, ela deixou que a doença evoluísse. Então, isso me marcou muito. A gente viu todo o processo ali, né, de tentativa de cura e que já não tinha mais solução. E, recentemente, semana passada, uma amiga minha que eu gostaria, inclusive, de mandar um abraço para ela, a Karine. Ela tem a mesma idade que eu. Ela tem uma filha, a Isabela, e ela foi diagnosticada com câncer de mama, começou o tratamento, e ela sempre foi muito, muito discreta nas redes sociais. E na semana passada ela abriu para todo mundo. E eu falei que o mais legal é ver que o meu amigo de infância, que é casado com ela hoje, estava lá do lado dela e dando esse apoio que eu acho que é fundamental para a mulher. E eu acho que hoje é isso, a gente tem que se preocupar como ser humano, é o que a Adriana falou, em fazer o mínimo, em levar essa preocupação de impactar o outro. Eu tenho um amigo também em uma outra área que ele está aguardando um transplante multivisceral, e o maior aprendizado que ele nos deu foi o quanto o apoio emocional ele pode mudar a história de qualquer pessoa que está passando por um momento difícil. Então, eu acho que se eu puder me doar para isso, em qualquer lugar, eu sempre vou fazer. Assim, é uma causa que é muito forte para mim. Então, eu sou muito
engajada nesse tipo de campanha e eu gosto muito. É uma questão bem particular mesmo. Ótimo, maravilha. Gente, estamos chegando ao final do nosso episódio. A gente falou muito sobre empreendedorismo, falamos sobre maternidade, falamos um pouco agora sobre a campanha do Outubro Rosa. E aí, para finalizar esse nosso podcast, eu queria que cada uma mandasse um recado para quem está assistindo a gente, falando dessa importância do autocuidado, de como se cuidar, de como cuidar do próximo. E, às vezes, para essa mulher empreendedora, ou talvez não tão empreendedora, que está pensando aí em empreender, aquela pitada de coragem, talvez, aquele vai com medo mesmo, né, Juliana? Aquele vai com medo mesmo. Vamos. Então, antes de terminar, eu queria agradecer muito a presença da Adriana, a presença da Ju. Foi um prazer ter aqui vocês contando a história de vocês, dividindo um pouco da experiência e algumas risadas muito gostosas com a gente. E queria que você começasse, Adriana, mandando um recado aí para quem está assistindo a gente. Estou pensando no recado aqui. Eu acho que assim, para quem está começando, quem está querendo empreender, vai com medo mesmo. Isso, que a gente vai trazer ele para o Moai Mulheres que lindo, nossa. Quantas edições nós vamos trazer. Vai com medo mesmo, porque a gente erra, a gente acerta, erra e acerta, vai consertando. Eu acho que faz parte. Se não testar, não vai saber se acertou e vai ficar com aquela pulguinha atrás da orelha. Podia ter feito, né? Podia ter feito. Eu estava olhando no celular aqui uma colinha quando a gente estava falando, porque eu me lembrei de um dado bem importante, assim, o quanto é importante a mulher, dado bem importante, quanto é importante é bom, mas vocês entenderam, o quanto é importante a mulher ela ter uma autonomia financeira, né? Hoje em dia, porque assim, isso inclusive traz números que mostram, os números mostram que as mulheres, 42% das mulheres que sofriam violência em casa e passaram a ter autonomia financeira, elas conseguiram sair dessa violência. Então, assim, a autonomia financeira, ela é importante. Então, a dica que eu dou, quer empreender ou não quer empreender, quer ficar em casa, cuidar das crianças, né, cuidar da casa, ser dona de casa, eu acho que isso também é muito nobre, né, porque é uma profissão muito difícil. Muito difícil. Né? Você empreender dentro de casa. Mas tem autonomia financeira, né? Eu acho que para você ter, olhar no futuro, você mesmo falou que você é uma mulher super organizada financeiramente, isso é maravilhoso, né? Isso deve ter sido, assim, o que te deu como a maior segurança do mundo para ser mãe. Mas, enfim, então eu daria essa dica da autonomia financeira, do autocuidado, sem dúvida. Buscar ter clareza, o autoconhecimento, a clareza do que você gosta, quais são os seus soft skills, né? Como que você sabe lidar, aonde você precisa melhorar. E a meditação, gente, eu sou muito fã da meditação. Legal. A meditação mudou a minha vida. Próximo podcast, então, a gente vai trazer dicas de meditação. Vamos fazer dicas de meditação. Eu adoro, é muito sensacional. Acho que é isso. Legal, Adriana, muito bom. No terceiro episódio, a gente falou muito sobre saúde financeira e saúde física, como os dois se complementam. E como é importante, e normalmente a mulher é quem toma as iniciativas da saúde financeira de casa. Por mais que às vezes não seja ela que decida, é ela que às vezes procura ajuda, né? Mas quando a mulher ela tem ali na sua mão o cuidado da saúde financeira, ela tem noção das coisas, ela tem até mais tranquilidade para empreender também, né? Porque você empreender tem um certo risco no começo, e aí é legal ter uma reserva de emergência, é legal você ter um controle financeiro bom da sua casa, porque pode ser que no começo não entre tanto dinheiro assim, né? No começo, normalmente, não entra dinheiro nenhum. Só sai. Só sai. Então, é legal ter essa saúde financeira junto com o casal. Mas muito legal. Ju, deixa seu recadinho aí para as pessoas que estão nos assistindo. Gente, sobre o autocuidado, acho que, né, a gente já falou muito aqui sobre isso. Eu dei aqui meu próprio relato. Não negligenciar, sabe? Eu acho que a gente, às vezes, negligencia esse momento, a gente negligencia os sinais do nosso corpo. Por vezes, eu sou uma pessoa que faço isso e não é legal. Acho que a gente tem aí hoje muita informação, inclusive zero custo, às vezes, né? Então, a gente precisa realmente dar mais atenção para isso. E para quem quer empreender, eu acho que vai com medo mesmo, resume muito. É isso, só vai, sabe? Eu acho que você pode descobrir um mundo e uma força que às vezes você nem sabia que tinha. E se você precisa se empoderar, busque mulheres que possam te ajudar, possam te inspirar.
Busque a gente. Rede de apoio Adriana, também, Ju, rede de apoio no empreendedorismo funciona igual. Exatamente. E só vai, porque uma vida vivida no IC é muito triste. Uhum. E te traz inúmeras frustrações. Então, se joga, porque com certeza a gente chega lá. Como eu disse, nós somos capazes de fazer muitas coisas. Sim, com muitas vezes. certeza. Gente, foi um prazer enorme receber vocês para fechar com chave de ouro o nosso último episódio dessa temporada. E aí, então, fica aqui meu convite para vocês. Muito obrigada a todos que assistiram a gente até o final. Se quiser assistir alguns takes e tudo mais, siga a gente lá no Instagram do O Pilates, a gente tem muito conteúdo. E a nossa campanha do Outubro Rosa Especial desse ano, ela então só foi capaz, graças a essas empresas que estão nos apoiando durante esse movimento, de atender até 50 mulheres em tratamento de câncer de ano até o final do ano. Essa foi a nossa grande campanha 2023, Outubro Rosa. E a gente está muito feliz de contar com empresas como MFVA, Moai Mulheres, né? E que fazem a diferença aqui com a gente, né, nessa trajetória, impactando outras pessoas através das suas empresas. Então, gente, um feliz Outubro Rosa para vocês. Se cuidem, façam atividade física, meditem, se alimentem bem. E se precisarem, se quiserem procurar, tiverem precisando de uma ajuda de empresárias aí para sair do lugar, às vezes, conta com a gente também, tá? A gente está aí para isso. Nós mulheres gostamos muito de cuidar de outros, acho que a gente faz isso muito bem. Sim. E, inclusive, é um grande diferencial. Então, fica aqui meu enorme agradecimento. Nos vemos na próxima temporada e um beijo, tchau!